Olá, bem-vindo a mais um bate-papo com Zé Rominho. Muito bem, nesse momento vamos continuar falando de democracia. Eu quero convidar você a convocar os seus amigos, mandar mensagem para eles, inscrever-se no canal, compartilhar esse vídeo, curtir esse vídeo. Enquanto você faz isso, nós vamos preparar um material para conversar com você sobre democracia, ok? Eu aguardo você um pouquinho a você fazer essas coisas. Legal, já compartilhado, já inscrito, podemos então continuar a nossa conversa sobre democracia. O último vídeo que eu gravei com vocês e aqui nós conversamos foi falando sobre os fundamentos da democracia a partir de um pensador francês chamado Alex de Tocqueville. Vamos lembrar de Tocqueville? Tocqueville diz que a democracia tem dois fundamentos, a igualdade e a liberdade. Muito bem, hoje eu quero pensar em democracia com vocês a partir de um pensador italiano do século XX, chamado Norberto Bobbio. E vou usar para nosso bate-papo, para essa conversa, um texto dele, chamado O Futuro da Democracia. Ok? Esse é um texto publicado no final dos anos 80. Para nós no Brasil, na década de 90, começa a chegar esse texto. E é um texto em que Bobbio vai ser provocado sobre qual seria o futuro da democracia. Bobbio dá uma resposta bem imediata, logo de cara. Ele diz que como pensador, como filósofo, ele não vai apontar o futuro da democracia. O papel dele é fazer reflexões a partir dos ideais democráticos que a filosofia política assim nos apresenta e a partir daí fazer as reflexões pautadas nos ideais da democracia. Então Bobbio, ele não faz uma perspectiva de análise futura. Analisa a democracia a partir dos conceitos que a própria filosofia política coloca para nós. Muito bem. Então Bobbio vai falar de democracia a partir, pelo menos, de três conceitos. Podemos então dizer que, num conceito geral apresentado por Bobbio, democracia é o governo das leis, isto é um ordenamento jurídico que define quem deve tomar as decisões, como as representações são estabelecidas e, a partir da representação popular, como as decisões são tomadas. Democracia tem a ver com legalidade, com ordenamento jurídico. Mas também democracia, para Bobbio, nesse conceito geral, está ligado à ideia da amplitude dos direitos políticos. Quanto mais pessoas são chamadas a participar do processo político, quando você amplia os direitos políticos dos cidadãos, você garante que a democracia será mais efetiva. Além disso, você precisa também ter em uma democracia um maior número possível de oportunidades de escolha, de alternativas de escolha. Então, democracia para Bobbio tem a ver com legalidade, amplitude de direitos políticos e oportunidade de escolhas. A democracia, no pensar de Bobbio, está no caminho do liberalismo, como o liberalismo está no caminho da democracia. Só haveria democracia para Bobbio nos estados liberais. E aqui, entendamos os estados liberais a partir do conceito da liberdade de ideias, a partir do conceito de que nós temos amplitude de expressar as nossas ideias. Então, para Bobbio, democracia tem a ver com legalidade, com a ampliação dos direitos políticos e com oportunidade de escolhas. A partir daí, o nosso politicólogo italiano vai falar de transformações da democracia. Analisando a democracia a partir do critério da filosofia política, Bobbio vai dizer que houve algumas transformações na democracia. Aquela democracia que ele vai chamar de ideal, ela transformou-se naquilo que nós temos hoje como democracia real. Bobbio nos apresenta, então, 6 transformações que esta democracia passa no decorrer da sua história,
da sua caminhada histórica dos séculos 18, 19 e 20. Muito bem. A primeira transformação, Bobbio vai dizer que é a saída de uma sociedade, de um modelo centrípeto para o modelo de uma sociedade centrífuga. A democracia ideal para Bobbio é aquela democracia que adota um modelo de sociedade centrípeta, onde você tem um eixo de poder e as pessoas aproximam-se desse eixo de poder, onde há uma maior participação das pessoas. As pessoas são atraídas a participarem do processo decisório. Elas vêm de fora para dentro. Enquanto a sociedade centrífuga, aquela que está no modelo real, aquela que vivemos no dia a dia, nós temos uma sociedade em que as pessoas se afastam do eixo do poder. Ou melhor, existem vários eixos de poder onde as pessoas estão espalhadas, dispersas e não se concentram num processo decisório. Então, a democracia ideal, nós temos a sociedade centrípeta, a democracia real, o modelo centrífugo de sociedade. A segunda transformação que Bobbio nos apresenta está ligado à questão da representatividade. Para Bobbio, as democracias atuais não cabe mais um modelo clássico da democracia direta, aquele modelo da democracia grega, de uma democracia direta, onde as pessoas participavam diretamente das decisões de um Estado. Não dá para se pensar mais isso no tamanho com que os nossos estados passam a ter, onde que semanalmente, mensalmente, nós iríamos para as eleições, para as urnas, tomar as decisões de uma sociedade. Então, adotou-se nas democracias contemporâneas a chamada democracia representativa. E aí Bobbio vem com a sua segunda transformação. Diz ele que nos modelos representativos ideais, a representação estabelece o fim do mandato delegado. Para Bobbio, o mandato delegado é aquele mandato em que o representante eleito, ele representa grupos de interesse específicos que determinam quais são as decisões que ele vai tomar, quais são as ideias que ele vai defender. Ou melhor, o representante, ele não defende ideias próprias, defende ideias de grupos de interesses econômicos, políticos, religiosos, grupos que financiam suas campanhas, mantêm essas pessoas no poder. A democracia ideal, nós temos o fim desse mandato chamado vinculado. Assim, Bobbio nos apresenta dois tipos de representação. A representação fiduciária e a representação delegada. Quando ele fala de representação fiduciária, Bobbio se refere a uma confiança, a confiar em ideias. A representação fiduciária é aquela em que as pessoas votam em ideias. Os representantes representam bloco de ideias. Associam-se com outras pessoas que defendem os mesmos interesses, as mesmas ideias, e nós, eleitores, então, votamos nas ideias. O mandato delegado é esse mandato ligado a uma representação vinculada a grupos específicos. Nós não votamos em ideias, votamos nos grupos que determinam quais as propostas que os delegados vão defender num parlamento. Para Bobbio, a democracia ideal se faz com representação fiduciária e não delegada. A terceira mudança, transformação que Bobbio apresenta é que nas democracias ideais nós vamos ter o fim de um poder oligárquico. Sim, a oligarquia, esse grupo de pessoas que estabelecem um poder, essas elites majoritárias que se estabelecem no poder, elas passam a determinar o nosso comportamento. Nas sociedades de democracia, da democracia ideal, vai dizer Bobbio, nós temos o fim do poder oligárquico. Não quer dizer que as elites vão diminuir. Não, as elites sempre existirão. Mas, quando nós vamos para a democracia ideal, nós temos uma amplitude de elites. Não tem um poder centrado em um grupo apenas ou em poucos grupos. Você tem uma pulverização. Logo, as ideias, você tem uma multiplicidade
de ideias. O poder oligárquico não tem poder determinante nas democracias ideais. Nas democracias reais, ainda existe a permanência do poder oligárquico. A quarta transformação que Bobbio nos apresenta está ligada ao povo, ao lugar que o povo ocupa no processo decisório. As democracias ideais, o povo ocupa os espaços decisórios. O povo participa da vida política. O povo está reunido juntamente com outros com os mesmos ideais e participam, ocupa o espaço, está como um elemento fundamental no processo decisório. Nas democracias ditas reais, o povo se afasta do centro do poder. O povo não quer participar. Existe uma tendência a uma propaganda apolítica, onde as pessoas não devem se envolver com política. Então, nas democracias ideais, o povo ocupa os espaços decisórios. A quinta transformação que Bobbio nos apresenta está ligada ao fim do poder invisível. Sim, nas democracias ideais, nós não temos um poder invisível. Esse poder que é estabelecido de forma a não aparecer. O poder que age na calada da noite, que age de forma escondida, tomando decisões que nós, povo, por não participarmos da vida política, nem sabemos o que está acontecendo. Então, para Bobbio, as democracias ideais, nós temos o fim do poder invisível. Entretanto, nas democracias reais, o poder invisível ainda se faz presente. E a sexta transformação que Bobbio nos apresenta está ligada à educação. É a educação para a cidadania. Ao meu ver, a mais importante das transformações que nós passamos. A democracia ideal é aquela em que o povo é educado para conhecer os seus direitos, conhecer os seus deveres, onde o povo ele sabe o seu papel de participação. E ele sabe porque ele aprendeu. Onde aqueles formadores de opinião em todos os níveis passam a educar, a discutir, a conversar. A conversa da política está em todos os ambientes, todos os espaços. Educação para a cidadania é a sexta transformação. As democracias ideais têm educação para a cidadania. No entanto, as reais não existe educação para a cidadania. Essas são transformações que Bobbio fala para nós. Em um próximo vídeo, eu vou continuar falando de democracia. Vou continuar falando de Norberto Bobbio. E aí, vamos ver se a democracia ela é boa, se ela é ruim, se ela tornou-se uma catástrofe ou não. Aguarde. Próximo vídeo, eu continuo falando sobre Norberto Bobbio. Aproveita aí, curte o canal, se inscreve no canal, divulga, manda mensagem para os colegas. E assim, vamos continuar com o nosso trabalho. Ok? Até o próximo bate-papo com o Zé Rominho.